Olá! Vivemos num mundo obcecado por acumular dados, por ter certeza intelectual. Mas e se a verdadeira sabedoria não estivesse naquilo que a gente sabe, mas sim naquilo que a gente ousa não saber? Hoje, vamos mergulhar num texto místico lá do século XIV que nos confronta justamente com essa questão e que propõe um caminho radicalmente diferente para o entendimento. A nossa cultura nos ensina que mais informação é igual a mais clareza. Mas e se o excesso de conhecimento, de conceitos, de análises, na verdade, criasse uma espécie de ruído, uma névoa que nos impede de ter uma percepção mais direta das coisas? Pois bem, essa é a provocação que um texto anônimo, vindo das profundezas da Idade Média, nos lança hoje. Para a gente entender o quão radical é essa proposta, primeiro a gente precisa analisar o terreno em que estamos pisando, a nossa confiança quase que inabalável no poder do intelecto. Nós somos, afinal, herdeiros do iluminismo. Fomos condicionados a enxergar a razão como a luz suprema, a ferramenta que pode dissecar, categorizar e, no fim, dominar qualquer mistério. Essa é a premissa da nossa ciência, da nossa educação e, para muitos, da própria busca por um sentido. O mundo é visto como um problema a ser resolvido pela mente. E é exatamente aqui que a narrativa se quebra. E se essa mesma mente, com todas as suas estruturas e conceitos, não for apenas uma ferramenta, mas também uma espécie de gaiola? E se existirem dimensões da realidade que simplesmente escapam à lógica, que não podem ser capturadas pela análise? A possibilidade que se abre é, no mínimo, inquietante. Ao nos apegarmos tão firmemente ao que podemos pensar, talvez a gente esteja se fechando para o que só podemos sentir. É precisamente nessa fenda, nessa suspeita sobre os limites do intelecto, que um texto medieval misterioso aparece, oferecendo não uma nova teoria, mas sim uma prática radicalmente diferente. E a obra é esta, A Nuvem do Não Saber. Escrita por um autor desconhecido, o seu anonimato já reforça a mensagem central. O foco não é no mensageiro, mas na jornada. Isso aqui não é um tratado teológico para ser debatido, é um manual prático, quase um mapa para uma experiência interior muito profunda. O seu conceito central é essa metáfora poderosa, a nuvem do não saber. Veja bem, não se trata de ignorância no sentido comum, mas de uma barreira cognitiva. O autor argumenta que toda vez que a gente tenta definir, conceituar ou entender Deus com a nossa mente, a gente cria uma nuvem de pensamentos que, paradoxalmente, nos impede de ter uma experiência direta, sem intermediários. Então, se a mente é a barreira, qual é a chave? É aqui que está a tese central da obra. O autor propõe uma mudança de ferramenta. A jornada através dessa nuvem não é feita com a faculdade da razão, mas com outra potência da alma humana, a capacidade de amar. Mas, na prática, como é que se opera essa transição? O método proposto no livro é surpreendentemente concreto e gira em torno não de uma, mas de duas nuvens metafóricas. O primeiro passo é um ato deliberado de desapego. O autor nos instrui a criar uma nuvem do esquecimento abaixo de nós. A instrução aqui é ativa. Não se trata de tentar esvaziar a mente, o que muitas vezes é uma tarefa inútil, mas de colocar intencionalmente todos os pensamentos, memórias e preocupações do dia a dia nessa nuvem, deixando-os para trás. É fundamental, então, entender a dinâmica entre essas duas nuvens. A nuvem do esquecimento é aquela que a gente constrói ativamente, colocando nela tudo que nos distrai do essencial. Já a nuvem do não saber é aquela que a gente encontra, a barreira intransponível do intelecto que fica acima de nós. Uma é a nossa disciplina, a outra é o nosso limite fundamental. E isso é muito importante para a gente desfazer qualquer ideia de passividade. A contemplação, como é descrita aqui, não é um estado de relaxamento vago de jeito nenhum. É um ato de vontade intenso e focado, um esforço contínuo para manter a atenção direcionada a uma intenção simples, livre de imagens e de conceitos. E esta é a ação que rompe o impasse. A única força capaz de perfurar a nuvem do não saber não é um pensamento brilhante ou uma análise teológica complexa. É o que o autor chama de um dardo afiado de um amor anelante. É um movimento do coração, não da mente. Um anseio puro, uma intenção que é direcionada para além de todo e qualquer entendimento. E assim a gente chega ao epicentro da filosofia deste livro,
a sua implicação mais profunda e, talvez para a nossa época, mais revolucionária. Essa frase, que parece tão simples, na verdade resume a obra inteira. É a afirmação mais radical e mais célebre do texto. O que ela sugere é que existem duas ordens de realidade e, consequentemente, duas formas de conhecimento. Uma que se alcança pelo pensamento e outra, muito mais profunda, que só se alcança pelo amor. Mas, atenção, é crucial notar que o autor não propõe um abandono irracional da lógica na vida cotidiana. A questão aqui é de adequação. Ele faz uma distinção quase cirúrgica sobre qual ferramenta é apropriada para cada tarefa. Para navegar o mundo empírico, a razão é indispensável. Mas para a experiência do transcendente, para a contemplação, a razão é a ferramenta inadequada. O amor é a chave correta para essa porta específica. A grande lição, no fim das contas, talvez seja um convite a uma nova perspectiva sobre a nossa própria busca por sentido. E se a resposta não estiver em decifrar o mistério da existência, como se fosse um enigma intelectual, mas sim em sintonizar a intenção do coração com esse mistério? É uma mudança de paradigma, da conquista intelectual para uma entrega afetuosa, da análise que disseca para o amor que une. No final, a nuvem do não saber não nos oferece um conjunto de respostas prontas. Muito pelo contrário, nos devolve ao silêncio com uma pergunta ainda mais profunda. Se as questões últimas da vida não podem ser resolvidas pela mente, talvez o objetivo não seja encontrar a resposta, mas sim aprender a habitar a própria pergunta com menos certeza intelectual e com um coração mais aberto e intencional.